Olá, meu povo querido, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina 14 de julho, dia de São Camilo de Leles. Eu quero já saudar toda a família camiliana, tanto os irmãos como as irmãs. Que Deus os abençoe e vocês continuem essa missão tão linda, tão nobre no seio da igreja. E agora vamos meditar juntos o evangelho que você vai encontrar. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 27. Acompanhem comigo. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós encontramos essa oração de Jesus. Jesus que se dirige ao Pai e diz, com o coração muito aberto, uma intimidade, chamando Deus de Abá, que quer dizer papaizinho, papai querido. Ele diz, eu te louvo, porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. O evangelho de hoje já guarda essa grande mensagem. São aos pequeninos que Deus se revela, são aos mais simples que Deus faz questão de abrir o coração e se mostrar inteiramente. Veja bem, quando Jesus fala os sábios e entendidos, a gente não pode pensar que para que eu possa viver uma intimidade com Deus e ter um conhecimento profundo de Deus, eu preciso ser uma pessoa ignorante. Não, claro que não. Inclusive, a inteligência é um dom do Espírito Santo. A sabedoria é um dom do Espírito Santo. Nós temos grandes teólogos, nós temos um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, os padres da igreja. Nós iremos celebrar amanhã São Boaventura, doutores da igreja, que eram profundos conhecedores, que eram muito sábios e entendidos, mas que eles não se achavam autossuficientes. A questão aqui é, sábios e entendidos, que Jesus está falando aqui no Evangelho, são aqueles que acham que não precisam de Deus. Já se acham tão sabidos, já se acham tão prontos, tão pragmáticos, tão racionais, tão intelectuais, que não querem o conhecimento divino, da sabedoria divina. Por isso que eles se acham pedantes, eles se acham autossuficientes, eles se bastam. A estas pessoas, Deus não se revela de forma plena. E aí a gente olha para a vida da igreja e vai encontrar vários santos e santas, que eram até muitos deles ignorantes, pobres, simples. A gente vai olhar, por exemplo, São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis. A gente vai olhar para a vida, por exemplo, de Santa Bernadette, uma menina ignorante, analfabeta. E olha só para quem é que Nossa Senhora de Lourdes vai aparecer. Vai revelar os mistérios do coração de Deus naquela aparição de Lourdes. Aos 3 pastorinhos lá de Fátima, crianças. Olha só, nós temos um grande santo na ordem dos capuchinhos, que é São Félix de Cantalice. Ele foi o primeiro santo capuchinho. E ele era analfabeto. Ele era um esmolé, ele saía nas ruas pedindo esmola para o convento. E, no entanto, ele possuía uma sabedoria tão grande que teólogos vinham pedir conselho para ele. São Félix dizia que só conhecia 6 palavras, né? As 5 chagas de Cristo e o nome de Maria. E se tornou, né, um grande exemplo para todos nós. Por quê? Porque ele era um homem que não tinha instrução filosófica, teológica, mas era um homem que orava.
um homem que possuía a sabedoria divina. E, no entanto, nós temos um Santo Antônio de Pádua. Esses dias eu dei uma formação sobre Santo Antônio, tive a graça de novamente estudar a vida dele, aprender mais coisas sobre a vida dele. É um santo que eu tenho muito carinho, muita devoção, pelo amor que ele tinha pela palavra de Deus. Ele conhecia a Bíblia decorada, de cor, né, de coração. E Santo Antônio, no entanto, ele era um homem sábio e entendido, um grande doutor da igreja, muito culto, muito eloquente. No entanto, ele possuía essa sabedoria dos simples. São Boaventura, que nós vamos celebrar amanhã, ele dizia: a verdadeira teologia se faz de joelhos. Mesmo que eu tenha muito conhecimento, mas eu não posso jamais querer tomar o lugar de Deus. Ou querer me achar, me embastar e chegar a um nível de eu dizer: não preciso de Deus. Deus, ele gosta da simplicidade e ele se revela aos simples, aos humildes. Eu já tive a graça de conhecer muitas pessoas nesses anos de missão, pessoas que nunca foram numa faculdade, que nunca fizeram teologia, mas que quando me falavam de Deus, eu ficava impressionado. Me lembro bem de duas pessoas que já partiram para o céu, que eu tive a graça de conhecer bem de perto. Uma, a dona Leocrícia, aqui no Pirambu, um bairro que eu morei, onde a gente tem uma fraternidade. Uma mulher muito simples, já uma senhorinha que ia para as comunidades, ia para as casas comigo, visitar, ministra da Eucaristia. E quando ela começava a falar de Deus, de Nossa Senhora, eu me calava. Achava tão bonito o modo como ela falava, com tanta profundidade, com tanta simplicidade. Ela já partiu para a casa do Pai. E outro é o seu Pintim. Eu fui pároco de Guaramiranga, uma cidade aqui do Ceará, na Serra, e o seu Pintim era um homem de missa diária, um homem penitente, assim, um homem que, quando me falava também de Deus, me falava das coisas do céu, eu me calava, porque ele possuía uma sabedoria divina, uma sabedoria que realmente só Deus podia conceder. Então, estes são dois exemplos, mas eu conheci muitas outras pessoas também que me revelaram Deus na simplicidade. E essa sabedoria que nós precisamos buscar, a sabedoria que vem do coração de Jesus, que nos faz íntimos, que nos leva a uma amizade profunda e sincera com o nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Viva São Camilo de Leles. Até amanhã, se Deus quiser.